Tenha cuidado. Então a Bíblia diz que ele, ouvindo isso, olha o que o texto diz: foi Deus que mandou ele? A Bíblia diz: e ele, sabendo, não foi automático, que Faraó ficou conhecido, ele fugiu. E fugiu para onde? Para o deserto. O que é que o senhor quer pregar, pastor? Lembra que eu disse que é impossível separar o fracasso do sucesso? Nós estamos vivendo dias de uma nova geração frustrada, porque cometeu erros. Eu vim aqui nesta manhã te dizer que os teus erros não são maiores que os projetos de Deus. Agora o erro de Moisés fez ele se ancorar no deserto. Foi o erro dele. O texto diz que Moisés fugiu. O texto é bem categórico. Ele fugiu por conta do seu erro de impulsividade. E lá no deserto ele vai ser consumido por conta do seu erro. E veja que o deserto começa a consumir Moisés. O erro de Moisés começa a consumi-lo no deserto. O erro pega uma âncora, joga nele e o lança no deserto. A ponto que a Bíblia diz que ele se conformou e disse: daqui eu não saio. Ele não havia mais possibilidade humana dele escapar do seu erro. Dia após dia, o seu erro machucava-o e o oprimia e o ancorava no deserto. Não é isso que você chegou aqui? Tem muita gente frustrada por conta de erros. Tem muita gente ancorada, parada, porque quando quer levantar, o erro diz: você não pode, você errou. Escute o que eu volto a dizer: é impossível afastar o fracasso do sucesso. Conta-se uma história que um diretor de uma grande empresa, banco, aquele diretor ficou velho, chamou um dos vice-diretores e disse: eu vou me aposentar e eu escolhi você para ser o meu sucessor. O jovem ficou pasmo, perplexo. Depois de um tempo se refez e perguntou e falou com ousadia ao diretor: eu sempre fui seu admirador pelo seu desenvolvimento na frente desta empresa. Aí ele perguntou ao velho: qual é o segredo do sucesso? Aí o diretor disse: tomar decisões certas, acertadas. Eu alcancei o sucesso porque tomei algumas decisões acertadas. Aí ele repete a pergunta e diz: e como o Senhor aprendeu a tomar atitudes certas, decisões acertadas? O velho diretor baixou a cabeça e disse: eu aprendi tomando algumas erradas. Ele aprendeu a tomar decisões certas, tomando algumas erradas. É impossível separar o erro do sucesso, o fracasso do sucesso. O seu erro não é para deixar você ancorado, parado.
Todos os grandes homens de sucesso aprenderam lições com o erro. Eu não vim aqui fazer apologia ao erro. Não, eu vim aqui dizer que você é ser humano. O erro faz parte do sucesso. Você tem que aprender lições com o erro. Sem o erro é impossível acertar. Ele cometeu um erro. Veja que na história dele foi o primeiro erro aqui, por conta do pavio curto, de não se controlar. Com todo o conhecimento acadêmico, com toda a estrutura real, ele não comportou-se em um momento a impulsividade. Aí agora o seu erro o leva para o deserto, e Deus diz: agora eu vou deixar ele passar um tempo lá para ver se ele aprende. Aí agora Deus vai usar o erro de Moisés para ensinar uma lição a ele. Ele se conforma no deserto, é amparado, casa, tem filhos. Olhe, casa com uma não crente, com uma não hebreia, tem filhos, se acostumou, se ancorou, por causa de um erro. E o sofrimento do povo no Egito vai aumentando. E o erro de Moisés, o projeto de Deus para livramento, ancorou no deserto. Olha para quem está ao teu lado, diga: não deixa que o teu erro te ancore. Você não foi chamado para estar ancorado. Você não é um projeto para estar ancorado. A Bíblia diz que o sofrimento do povo vai aumentando, e o povo no Egito não aguenta e clama a Deus: liberdade. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, e pensa que Deus foi procurar outro. Agora o deserto vai ter que devolver o projeto. A âncora vai ser quebrada. A âncora vai ser quebrada. E não é, Deus não manda um anjo. Deus manda um anjo como recepcionista, como chefe de gabinete. Está ele ancorado no deserto, cuidando de ovelha. O projeto não era para cuidar de ovelha, era para libertar o povo do Egito para a terra prometida. Você está entendendo a mensagem? Não deixe os teus erros te ancorar. Aprende com eles, mas não deixa ele te ancorar. Aí Deus manda o anjo. E o que é que o anjo faz? Ele vai mapear. Já sabia com esse erro, mas o anjo sabia onde Moisés passava com as ovelhas, onde ele voltava, cabisbaixo, o erro consumindo. Aí a Bíblia diz que certo dia ele vem, e o que é que o anjo faz? Toca fogo numa sarça. Deus diz: vai lá e toca fogo na sarça. Eu fiz Israel, Egito, Egito, Israel. São poucas árvores que você vê no deserto.
A cássia e a sarça são comuns. Aí quando ele olha, ele vê a sarça pegando fogo. É comum por conta da quintura, mas o problema era que o fogo não consumia a sarça. É incomum, não é normal uma sarça, uma pé de árvore pega fogo e o fogo não consumi-la. Aí ele vai se aproximar. Nesta manhã eu estou com pena do erro que te ancorou. Quando ele vai se aproximando, o anjo sai da frente e o próprio Deus vem. E agora ele não chama menino, ele não chama bebê, ele não chama crente, ele chama pelo nome: Moisés, Moisés, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Aonde você está é lugar santo. Eu ouvi, disse Deus, o sofrimento, eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para livrá-los. Eu vou pegar você. Veja que Deus não cita o erro. A gente é que se deixa o erro dominar a gente. Deus não cita o erro. Diz: eu vou enviar você a Faraó. Ou seja, eu te chamei no começo para isso. Ele não cita o erro, ele não cita a falha. Ele diz: eu vou te enviar. Eu acredito em você e você vai livrar o povo. Ele estava tão ancorado que ele resiste. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Nem falar eu sei. O homem que era poderoso em palavra, o erro tirou tudo dele. Nem falar eu sei. Se você nunca falhou, levante a mão. Mas se você deixou o erro te ancorar, esta manhã, esta palavra é para te dizer que o deserto vai ter que devolver os projetos de Deus. Vai ter que a corrente ser quebrada e te libertar. Deus foi lá. Deus não vai desistir nunca de você. O erro não é para te ancorar. Os erros existem para você aprender com eles. Observe que a Bíblia diz: Moisés cometeu erro, Elias cometeu erro, sujeitos à mesma paixão que nós. Davi cometeu erro. Veja que todos cometeram erro. Os heróis do capítulo 11, a carta aos Hebreus, todos cometeram o erro, e Deus colocou eles lá, heróis da fé. Ou seja, o erro não vai te parar. Deus vai lá e busca ele. Mas Senhor, eu não sei nem falar. Eu não vou desistir de você. Eu vou lhe dar um auxiliar. Vai falar por você. Mas você é o meu projeto. Vê se em algum momento Deus citou o erro dele. Quem costuma citar o erro somos nós. Quem costuma desistir fácil somos nós dos outros. Quem costuma esquecer a história que você tem e apontar o erro somos nós. Mas Deus não. Ele usa o teu erro em silêncio para te ensinar a não desistir, para você aprender com eles. Quando você chegar em casa, se você quiser e gostar de história, procura lá quem foi Babe Ruth. Século passado, um dos maiores jogadores de beisebol americano. Ele conseguiu o recorde no seu tempo, 714 arremessos que acertou naquela bola que o caba joga, e ele manda o cacete de volta. Ou seja, ele alcançou o recorde. Você vai lá, vai estar lá, 714, ele ganhava recorde e mais recorde em todos os aspectos, e é o que a mídia fala. Só que o povo não entende que para ele
chegar ao recorde das cacetadas, ele também era recordista nos erros, nas ratadas que ele dava. Você está entendendo? Ele alcançou o recorde com 714 remessos. Mas para ele chegar a isso, ele também teve que alcançar o recorde de erro que ele cometeu. Ele era recorde bom e também errou demais para poder acertar. Então não deixe o teu erro te parar. Eu não estou pregando aqui para super crente esta manhã. Você não vai ver isso aqui no YouTube. Quando eu falei com ele, essa mensagem veio no meu coração. Quando eu disse, pastor, a passagem está comprada, essa mensagem veio no meu coração. Então eu não estou falando aqui para super-heróis, eu estou falando para uma geração de jovens que tem sido presa pelos seus erros, está acabunhada, está amarrada, está ancorada. Mas nesta madrugada Deus me deu esta mensagem para te dizer: é hora de deixar o deserto, é hora do deserto quebrar-se as correntes e te devolver para as mãos de Deus. Levanta a cabeça. Fique de pé, por favor.